Essa classe, esse tema, é sobre ser servo. É um tema bem difícil. Eu e o Fernando, a gente leciona vários temas, né? Um deles é gestão de projetos, a gente dá muito curso de gestão de projetos, de planejamento. O Fernando deu um curso em Barreiras para os missionários de gestão pessoal. Você não consegue fazer gestão da sua empresa se a sua vida, você não consegue ser o gestor. Então, são temas que as pessoas têm interesse, porque elas sabem que aquilo vai ser aplicado, assim, vai ter uma aplicação prática, rápida, né? Quase que imediata. Mas quando o pastor nos pediu esse tema, eu falei, não vai aparecer meia dúzia, porque será que as pessoas realmente querem aprender a ser servos? Em 6 lições, na verdade 7, que a gente contou, 7 lições. 7 lições e aprenda a ser um servo. Vocês acham que isso funciona? Não funciona. Na hora que eu fui convidada para fazer, eu falei, bom, primeiro que isso não funciona. A gente vai introduzir uma reflexão sobre ser servo, porque a gente leva a vida inteira para aprender a ser servo de Jesus, todo dia. Aquilo que a gente sabe de levantar, escovar o dente, tomar o banho, tomar café, aliás, antes, levantar, escovar o dente. Tem gente que toma remedinho em jejum, eu tomo, né? Eu preciso tomar. Tomo o remédio, aí vou escovar o dente, vou fazer isso, vou tomar banho. Enquanto eu estou tomando banho, eu já tenho que pegar a minha cruz. Porque do tempo que eu vou, do banheiro que eu tomei banho, até a hora de preparar o café, ou de arrumar a mesa, porque quem faz o café em casa é o Fernando, o cafezinho, quem coa, moe, tudo é o Fernando que faz, eu arrumo a mesa. Normalmente arrumo um dia anterior para deixar tudo ajeitadinho já. Sou do tipo que adora um pratinho com xícara, colher e garfo individual, que trem daquela faca em cima da margarina caindo dentro, cada um tem sua faca. Cada um, nem que junte mais louça para lavar, né? Aquela coisa meio neurótica. Cada mulher tem as suas neuroses, eu tenho essas. Enfim, mas do tempo que eu levo para sair do banho e ir até o café da manhã, eu já posso fazer um estrago. Na minha vida, na vida dos outros. Por isso, a gente aprende a ser servo todo dia, carregando a nossa cruz, tomando a nossa cruz. O que é a nossa cruz? Não é a sua sogra. Você fala, nossa, eu já carrego a cruz há tem tempo, que ela mora com a gente já tem uns anos, né? Não é a sua esposa, que essa cruz você arrumou porque quis, agora vai ficar com ela. Né? Eu gostei de uma piadinha na internet que a mulher falou, não, você agora casou comigo, agora só quando você for para a eternidade que você vai me deixar. Eu gostei daquela mulher, né? Bem decidida. A cruz não é o seu sogro, o teu trabalho. A nossa cruz é a nossa vontade que precisa morrer. O nosso eu que comanda, que quer estar no controle da nossa vida, esse tem que ser crucificado com Cristo. Todo dia. Então, o exercício de ser servo não acaba no próximo domingo. Porque essa é uma reflexão sobre o livro Eu, um Servo, do pastor Charles Swindoll, né? Domingo, quem estava aqui conheceu... Ixi, está indo? Acho que não está indo. Parou de ficar vermelhinho aqui o negócio. Quem está lá em cima? Tem ninguém? Vamos ver se vai. Ih, não foi. Não tem problema. A gente vai seguindo. Vamos ver se alguém nos dá um helps. Help! Vamos ver se tem. Não está indo. Tá? Não. Quem pode pedir um help lá em cima? Mas eu virava aqui também e dava certo. E não está dando, não. Virar onde que você quer que eu vire?
Foi? Ele parou de ficar vermelhinho, assim mesmo? Igual ficou? Não, não ficou mais não. Vamos ver. Agora foi. Ui. Então, tá bom. Então, quem estava domingo, agora a gente volta para cá. Quem estava domingo à noite conheceu o pessoal do Ministério Razão para Viver, do Insight for Living. Lembra? Aquele monte de gente subiu, ganharam presente, uma coisa muito bonita. A gente ficou muito feliz de apresentar eles para vocês, porque são do ministério do pastor Charles Swindoll, que é o autor do livro Eu, um Servo. Em cima desse livro que nós estamos fazendo essas reflexões. Não significa que aprender sobre ser servo de Cristo se resume ao que está nesse livro. Esse é um livro escrito sobre o tema. Existem outros, de outros autores, e eu tenho vários autores que são muito queridos para mim, e que têm me ajudado a aprender a ser servo, né? Um deles é o pastor já falecido, Andrew Murray, e ele fala para você se inscrever na escola de oração. E eu gostei muito disso. Eu me inscrevi na escola de oração e você é aluna para o resto da vida, porque ninguém tira mestrado em oração e depois não precisa fazer mais nada. A gente vai o resto da vida aprender. E ser servo é um aprendizado para o resto da vida também. Todo dia a gente vai aprender a ser servo. Eu não sei você que está vindo, aqueles que estão vindo só hoje, talvez seja a primeira vez, alguns estão assistindo em casa, alguns têm vindo todos os domingos, mas para mim, depois que eu comecei a mexer com esse tema, ainda parece que piora. Eu e Fernando, a gente dá risada. Aliás, deixa eu explicar por que ele não está aqui. Acho que ele está com gripe ou dengue, alguma coisa, não pôde vir. Mas a gente achou interessante, porque parece que tudo que a gente fala no domingo, no meio da semana acontece. Eu já estou ficando com medo. Tudo que a gente fala no domingo, às vezes não chega nem o meio da semana. Naquele mesmo domingo, começa a acontecer um monte de coisa. E a gente acaba dando risada, porque às vezes, um teste, né? Um teste para ver se a gente mesmo está entendendo o que essas reflexões nos colocam. Mas vamos fazer uma revisão de como é que foram esses estudos? Vamos lá, vamos ver se eu consigo passar certo. Primeira vez, primeiro dia, Eu, um Servo, era a apresentação do tema, e a apresentação dessa questão de você ser um escravo ou ser um servo. E nós também vimos que essa questão passa pela temática de ser um voluntário. Às vezes a gente usa o termo voluntário, mesmo aqui dentro da igreja, porque é um termo que implica em alguém que faz alguma coisa e que não recebe uma remuneração por aquilo que faz. Então, essa pessoa é uma pessoa que trabalha voluntariamente. Mas nós, como servos de Cristo, não somos voluntários, nós somos servos. Certo? Nós somos servos. Aqui não é um centro de voluntariado da Igreja Batista Memorial. Nós somos igreja de Jesus. E nós servimos voluntariamente. Somos servos voluntariamente. Voluntariamente aceitamos ser servos de Jesus. Está mais claro isso? Então, às vezes, você vai escutar ainda esse termo. Tantos voluntários trabalham com as crianças. Tantos voluntários trabalham com os jovens. Não é porque eles foram fazer o curso no centro de voluntariado, não. Eles são servos de Jesus e estão dedicando parte do trabalho deles dentro desse ministério ou daquele ministério. Então, nós somos servos. Como servos, vamos aprender. Primeira lição. Qual foi a segunda aula? Que um servo precisa ter mente de servo. Se você tenta servir a Jesus com uma mente que não é uma mente renovada, uma mente de servo, você ou não vai conseguir servir, ou você vai se debater o tempo todo ao longo dessa jornada de servo de Jesus. Aí nós falamos o que mais? O servo é uma pessoa, o quê? O que está escrito lá? Alguém que se entrega, que entrega o que tem. Aí já começou a ficar
perigoso o negócio, né? Porque você fala, meu pai do céu, para que eu fui escolher essa classe? Eu podia ter ficado lá com os casais, sei lá, no clube das crianças, algum lugar, menos esse lugar de falar de entrega. Eu estou querendo ganhar, não entregar. Eu estou querendo melhorar a minha situação, não entregar. Mas quando a gente fala sobre entregar, a gente não está falando só sobre entregar os bens, aquilo que a gente teoricamente acha que é nosso, né? Mas de entregar tudo, entregar meu passado, entregar o meu futuro, entregar minha profissão, entregar a minha carreira. E se você perdeu essa aula, pode tentar recuperar isso daí para você ouvir, porque muitas coisas que não estão acontecendo na sua vida é porque você ainda não entregou realmente isso para Jesus. Não é servo, você é uma pessoa que está rodeando a vida cristã, mas não está entrando na vida cristã com os dois pés. E a graça é que quando você faz isso, quer dizer, a graça não a tristeza, é que quando você vive uma vida que não é de servo, você não experimenta aquilo que vem do céu para você. Essa semana sempre eu falo isso quando eu estou dando palestra, falo isso para a minha equipe que trabalha comigo, eu falo, olha, Deus não precisa do seu salário para fazer uma grande obra na sua vida, para presentear você com alguma coisa. Ele não precisa do seu salário. Deus não precisa disso. E às vezes eu falo isso, a pessoa escuta, acha até bonito, né, legal, parece frase de internet, mas no fundo ela fala, não sei como. Eu não sei de onde que Deus vai tirar isso que você está falando que vai tirar. E isso aconteceu essa semana com 2 pessoas, para quem eu já tinha falado isso há algum tempo atrás. E elas vieram me compartilhar a alegria que elas estavam de estar recebendo um presente especial de Deus. Que elas não esperavam, que elas não sabiam que jamais que iam receber uma coisa tão especial. E isso acontece, né? Eu contei também para um amigo nosso essa semana de como Deus nos deu um carro uma vez, morando na Inglaterra. Gente, quem é que pode controlar o tempo? Porque hoje eu estou sem marido aqui, é eu sozinha, e um microfone, e vocês quietinhos, o negócio vai longe, né? Então podem interromper também. Eu vou contar essa história bem rapidinho. Nós morávamos na Inglaterra, o Fernando era estudante, fazendo mestrado lá, e nós ganhávamos bolsa de estudo, então era a moeda contadinha, era pagar tudo e sobrava mais nada. E um amigo, nós conhecemos um casal na mesma igreja, um casal espanhol, de jovens, um casal jovem, bem jovem, e ele era médico, ela era dentista, acho, e eles estavam estudando, se preparando para ir morar nos Estados Unidos, trabalhar lá. E vocês sabem que não é simples, mesmo que você tenha uma formação de médico nesse país aqui, para você trabalhar nos Estados Unidos, e também acontece o contrário também, para vir trabalhar no Brasil também acontece. Você tem que passar por uma série de preparações, de testes, de tudo mais, porque senão você não é liberado, não é reconhecido. E esse casal estava se preparando, fazendo os testes e tal, e aí ele passou em 5 lugares dos Estados Unidos, em hospitais muito, muito bons, numa posição muito boa. E aí ele falou para o Fernando, olha, a gente está indo embora, então, para os Estados Unidos, e eu queria vender o meu carro para vocês. Nós não tínhamos carro, tínhamos 3 crianças, tudo que a gente fazia era de ônibus mesmo. Para ir para a nossa igreja, nós tomávamos 2 ônibus, dependendo do dia, tinha que tomar 3. 2 para ir, 2 para voltar. Um frio dos cambau, as crianças não tinham casaco quando a gente chegou, era uma desgraça. A gente só via que eles pareciam 3 pinguinzinhos, assim, gemendo de frio. Mas a gente aí trocou de casaco, compramos um casaco, e as crianças foram com frio, mas menos frio, porque o ônibus era aquecidinho também, graças a Deus. Mas, enfim, aí o Fernando falou, olha, desculpa, eu realmente não tenho dinheiro para comprar o carro. Aí passou uma semana. Aí esse moço ligou de novo e falou, olha, eu estou abaixando o valor do carro, porque eu queria muito que você comprasse o carro. Você vem com as crianças de ônibus e tal. E o Fernando falou, olha, eu não estou fazendo um jogo com você para baratear o preço do carro. E você vai precisar de dinheiro quando chegar lá também.
Então, assim, é que eu realmente não posso comprar, porque eu não tenho esse dinheiro. Passou. Na próxima semana, ele falou, olha, eu vou abaixar mais um pouco, porque eu quero muito que você compre esse carro. E o Fernando falou, olha, fica livre para vender para qualquer pessoa, eu não estou fazendo isso para te forçar a baixar o valor. Eu realmente acho que você precisa vender, porque você vai precisar do dinheiro para trabalhar lá, para chegar lá, comprar as coisas que faltam. E aí foi. Aí esse moço ligou na mesma semana. Ele falou, Fernando, a primeira coisa eu queria te pedir perdão. A minha esposa me chamou a atenção. Ela falou, olha, você passou em 5 lugares nos Estados Unidos para trabalhar e escolher onde você quer trabalhar. E você vai ganhar um excelente salário. E você está forçando o seu irmão a passar pela humilhação de dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar. Você vai dar o carro para ele. Então, Fernando, eu estou te ligando, porque o carro é seu. Já paguei os impostos, pondo gasolina, estou indo levar o carro para vocês. Era um Fiesta. E eu lembro que quando a gente andava com esse Fiesta em algumas rodovias lá da Europa, né, que depois a gente foi andar com o carro, o Fernando falava, nossa, está passando uns carrões aqui que estão deixando meu carro, até o carro está falando assim, para, porque era um carrinho simples, né, era um Fiesta, mas gente, um Fiesta que a gente ganhou, a gente não esperava ganhar. A gente ganhou, sabe por quê? Porque aquele moço teve consciência de que ele era servo e que ele podia entregar alguma coisa. Ele podia ficar com o dinheiro? Claro que podia. Ele ia precisar de mais dinheiro quando chegasse? Claro que ia. Era dele o dinheiro? Era. Mas ele resolveu entregar. E aquele carro nos abençoou por 2 anos que nós ficamos ainda lá. Era alguma coisa que a gente não esperava. Era um carro muito gostoso, confortável, serviu para a nossa família, foi um presente de Deus. Por que a gente hoje fala com muita segurança sobre entregar? Porque a gente também já pôde fazer isso por outras pessoas. A gente recebeu, a gente já doou. E as coisas materiais, elas não ficam na nossa mão. A gente recebe de Deus com a mão aberta e mantém essas coisas nas nossas mãos com as mãos abertas. Porque é Deus que põe e Ele que tira. Ele usa das maneiras diversas que Ele tem o desejo de fazer. Então, um servo é alguém que aprende a entregar. Entregar o seu passado. Tem gente que fica amarrado ao passado, às tristezas, não consegue caminhar para o futuro. Tem gente que tem medo de entregar o futuro para Deus. Eu tenho medo de entregar os meus filhos ao Senhor. Vai que Deus chama eles para missões, e aí eles vão ter que trabalhar lá no fim do mundo. Eu vou ficar sem minha filha, eu vou ficar sem meu filho. Querida, se você entregar seus filhos nas mãos de Deus, eles vão para o melhor lugar possível na vida deles. Sempre. E se eles forem missionários, eles vão ser muito, muito felizes. A gente só consegue pensar nessa felicidade quando a gente aprende a entregar. Então, estende a sua mãozinha agora, assim, ó, faz esse exercício prático. E você vai lembrar que tudo que você supostamente tem, você vai cuidar com as mãos abertas. Tá bem? Para que Deus ponha mais e para que Deus possa entregar ou levar na hora que Ele achar que Ele precisa entregar. Você está preparado para receber mais de Deus? Porque se a gente não administra o pouco, o que a Bíblia diz? Se a gente não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se eu não sei lidar com o pouco que eu tenho, também não estou preparado para ganhar muito. E receber um carro também foi uma lição para nós, de humildade, de entender que é Deus quem supre do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. E foi uma festa, e a gente celebrou com aquele casal, e graças a Deus eles realmente foram para um lugar, um trabalho maravilhoso, um salário maravilhoso, e eu sei que aquele casal vai continuar
ou continuou sendo usado por Deus na vida de outras pessoas, e não apenas nessa área financeira, vamos dizer assim. Depois a gente falou sobre o servo, alguém que perdoa. Aí piorou. Se já era difícil pensar em entregar as coisas, perdoar ainda é mais difícil do que dar as coisas para os outros, né? É mais fácil você dar o Tupperware do que perdoar alguém que sumiu com o seu Tupperware. Aí a gente botou um pouco a brincadeira de falar sobre isso. Perdoar e aceitar o perdão de alguém é uma área da vida que realmente mostra o quanto a gente é servo ou não de Jesus. Perdoar não é fácil. Perdoar quem a gente ama ainda é mais difícil. Perdoar uma pessoa que você não tem relacionamento com ela é uma coisa. Porque ela vai ficar para lá e você para cá, você fala, estou nem aí. Mas perdoar alguém que você ama e essa pessoa te magoou é muito difícil. É a morte da nossa vontade. É a morte do nosso ego ferido. Mas também, pedir perdão é bastante difícil. Bastante difícil. A gente, às vezes, convive, mesmo dentro da igreja, mesmo na família. De falar, dentro da igreja, a gente faz assim. Tem gente que se esforça para não errar, só para não ter que pedir perdão, né? Eu sou uma delas. Aí me esforço para não fazer nada errado, porque se eu errar e eu tiver que pedir perdão, hoje já nem tanto, né? Já aprendi a pedir perdão. Mas eu era assim, eu não queria pedir perdão para ninguém. Por quê? Por que eu não queria pedir perdão? O que vocês acham? Ou não precisar pedir perdão? Orgulho. Orgulho. O servo de Jesus não pode ter esse orgulho. Eu não posso, porque eu não quero sair do meu pedestal, eu não quero que ninguém conheça que eu sou humana, que eu falho, que eu erro. Eu quero me manter em cima do meu pedestal. E aí nós falamos também... O servo é uma pessoa que obedece. É difícil também. Oi? Fala. Quer que volta? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pronto. Espera lá. Fala aqui no microfone. Bom dia, né? Eu queria colocar só um posicionamento. No meu caso, né? Eu acho que para mim é mais fácil para mim pedir perdão do que, de fato, aquela questão que a gente tem do perdoar. Né? E eu falo assim, não é porque o perdoar, se você for na raiz da palavra, é para levar para muito, muito longe, né? Aquilo não ter mais, né? E eu falo, é uma coisa que eu falo assim, Senhor, eu sempre peço ajuda a Ele. E o Pai Nosso, né, que todo mundo fala, eu acho que é a parte mais difícil do Pai Nosso, porque a gente fala assim, perdoai, assim como nós perdoamos, né? Aí, quando chega nessa parte, eu falo assim, porque se Deus perdoar a gente, como a gente perdoa, aí eu falo assim, Senhor, me ensina a perdoar como, né, o Senhor me perdoa, porque a gente vai falando, e se você parar para pensar nessa parte, a gente tem que, de fato, praticar. Porque você vai pedir para Deus, Deus, faz comigo igual eu faço com as pessoas que me fez mal, e a gente vai crescendo nisso, porque realmente, eu tenho cases na minha vida, assim, que eu falo, veio o perdão, mas é uma coisa assim que é trabalhada. E a questão do orgulho também. Só que, no meu caso, é aquela questão assim de tipo... Que também não perdoar também é uma forma de orgulho também. A gente fala assim, então a pessoa pode fazer isso e aí eu não mereço que a pessoa me trate diferente, ou que a pessoa faça tal coisa. É só um ponto, porque eu falo que toda vez... Tem até um vídeo que eu recomendo no YouTube, do John Piper, sobre... a oração do Pai Nosso, ele vai pegando cada pedaço e vai destrinchando. Aí, quando chega na parte, né, do perdão, eu falo assim, a gente tem que pensar no que a gente fala para Deus. E por isso que eu falo, a gente tem que perdoar. Porque é uma parte que Jesus mandou a gente orar, ou seja, se você é cristão, você tem que estar nesse naipe. Então, é uma coisa que a gente precisa progredir, é só um ponto que eu ia pôr.
E é isso mesmo. Eu não sei se vocês lembram que quando a gente falou sobre perdão, uma das figuras que eu coloquei foi um arquivo. Porque a gente arquiva as coisas que as pessoas fazem conosco. Eu vou fazer a ficha da Tânia. A Tânia tem uma ficha dela, uma pasta no meu arquivo. Quando a Tânia não me cumprimenta, eu estava sentada ali, ela não virou, não foi lá me dar um beijinho. Já põe uma coisa no arquivo dela. Tânia. Ó. Eu vou arquivando coisas das pessoas. E quando eu precisar, eu abro aquela pasta, eu tiro alguma coisa. Tem casais que são assim. Passam a vida arquivando uma coisa do outro. Você falou aquilo, põe no arquivo. Você não fez aquilo, põe no arquivo. Você esqueceu do aniversário da minha mãe, põe no arquivo. Você atrasou no dia que eu tinha que ir fazer minha unha, põe no arquivo. Gente, isso amarra a nossa vida. Amarra. E perdoar, às vezes eu passei muito isso. Eu achava que eu só ia perdoar quando eu não tivesse mais sentimentos. Quando o sentimento acabar, então eu vou perdoar. Não. A gente perdoa por obediência. E Deus trata os nossos sentimentos com o tempo. Tem coisas que são difíceis. Nós estamos brincando aqui. Você esqueceu do aniversário da minha mãe. Mas tem coisas que são muito pesadas dentro da família. Muito difíceis de perdoar. A gente está falando aí de famílias disfuncionais, onde a filha sofreu abuso pelo pai ou pelo avô. Então, não é eu esqueci do seu aniversário, são coisas difíceis de perdoar. Né? Difíceis de você lidar. A gente está falando de dores profundas, que são difíceis da gente tratar. Coisas que a gente põe tão fundo dentro do nosso armário, porque a gente não quer lembrar delas. Mas elas amarram o nosso coração, elas tiram a confiança que a gente também tem em Deus. Então, foi bem lembrado o que ela colocou. Aí nós falamos, então, sobre o servo, uma pessoa que obedece. Obedecer também é uma área difícil para cada um de nós, porque isso lida com, também, de novo, o nosso orgulho. Hoje nós estamos convivendo numa sociedade onde se estimula a não obediência. É quase que uma pregação como se autonomia fosse você não obedecer as coisas. Não obedecer os pais, não obedecer professor, não obedecer o guarda, desrespeitar. Então isso daí vai contra aquilo que nós estamos aprendendo. Porque o servo é aquele que obedece ao seu Senhor. É aquele que faz aquilo que o Senhor está requerendo dele. Então, essa foi uma lição importante também. Aí nós falamos dos perigos para o servo. Quais perigos são importantes da gente ter em mente, né? Aquele servo que não serve, aquele servo que tem nome de servo, cara de servo, roupa de servo, mas não é servo. E você se engana sobre a vida cristã. Você faz de conta que é crente, mas você não é. Porque você não é servo de Jesus. A gente é como se fosse uma rodoviária. Tem gente lá esperando o trem, né, ou o ônibus. Tem uns que estão pegando o ônibus, tem uns que não estão fazendo absolutamente nada, só foram para lá porque é cheio de gente, tem lugar para comprar chiclete e tal. A vida cristã é um lugar para servos. Você não pode estar na vida cristã fazendo de conta que você vai viajar, mas você não vai. Isso é muito importante. Então, vocês viram que esses temas, por isso que na hora que a gente recebeu isso, eu falei, isso não vai virar nada. Eu vou perder os amigos aí, na hora que eu começar a falar sobre isso. As pessoas da igreja vão correr da gente. Porque esse tema de ser servo parece uma coisa que não vai ser muito saborosa de se falar. Mas sabe, quando a gente fala desse tema, a gente está ajudando, nós todos juntos aqui, a refletir sobre que tipo, que nível de vida cristã nós queremos levar para frente. Que tipo de comprometimento nós queremos ter na vida cristã.
Isso é muito importante. E hoje, rapidamente, nós vamos falar sobre a influência do servo. Aquela pessoa que é serva de Jesus, ela influencia o seu espaço, ela influencia o seu local de trabalho, ela influencia a família, ela influencia os vizinhos, ela influencia as amigas, os amigos. O servo influencia. Você pode influenciar as pessoas mesmo sem saber que está influenciando. As mães influenciam os filhos? Sim ou não? Tem criança que fala, eu não gosto disso. Aí você já fala logo de cara, a mãe não gosta. Porque a mãe não gosta e ela ensinou a criança a não gostar. Né? Eu tenho medo de tal coisa. Você já pode saber que ou o pai ou a mãe influenciou aquela criança. Ou porque o pai forçou a barra e a criança ficou com medo. Ou porque a mãe forçou a barra e a criança ficou com medo, influenciou. A gente sempre influencia. A gente influencia mesmo quando a gente pensa que não influencia. Eu já falei para vocês que eu sou muito neurótica assim, com essa coisa de arrumar mesa. Adoro uma mesinha arrumada. Pode ser que o arroz, a comidinha vai ser arroz, feijão, salada de tomate e ovo. Você pode escolher o jeito que você quer ser o ovo, mas vai ser ovo mesmo. Então, você pode pedir ele mais queimadinho, mais menos queimadinho, mais não sei o quê, mas vai ser ovo, certo? Mas não é porque vai ser arroz, feijão, salada e ovo que a mesa tem que estar aquele rebu, aquela toalha manchada de óleo, tudo jogado em cima. Não, tem que ser muita classe. É arroz, feijão e ovo, mas vai ser numa mesa arrumada. Prato, tudo ajeitadinho, um copo, um negocinho. Se tiver um guardanapo, você dobra bonitinho, certo? Na nossa casa, as nossas filhas foram vendo isso. E, às vezes, as minhas irmãs e mesmo as minhas filhas falavam, mãe, mas se você vai arrumar a mesa desse jeito, vai sobrar um monte de louça para lavar depois. Porque é o pratinho do pão, do pires, da xícara, e não sei o quê, a faca, a colher de um. Eu sei que vai ter um monte de mulher que depois vai começar a ficar neurótica, em nome de Jesus. Todo mundo aqui deixando a sua mesa arrumadinha. Mas vai sobrar mais louça para lavar? Vai. Mas eu não tem problema, deixa que eu mesma lavo. Mas eu quero tudo bonitinho, porque a hora de comer é a hora muito especial da família estar junto. É uma celebração. Não pode tratar as coisas assim, joga os pratos lá. Eu lembro que assim, eu passei a vida assim, arrumando mesa. Aí um dia não dava tempo de eu arrumar, falei, amor, você arruma a mesa do café? Ah, tudo bem. Quando eu chego na cozinha, como é que está a mesa? Uma pilha de coisa aqui, um monte de talher assim, jogado junto, o pão com a coisa. Eu falei, não, acho que o Fernando foi casado com outra pessoa todos esses anos. Eu falei, amor, vem cá. Eu estou atrasada, mas eu preciso passar. Isso aqui é inadmissível. Eu não posso com uma coisa, eu não posso tomar café com uma mesa dessa. Não, mas você está atrasada, isso não faz importância. Eu falei, faz. Isso tem importância, que eu já vou sair daqui neurótica, que a mesa não estava arrumada. Brincadeira, né? Claro que eu não ia sair neurótica de lá. Mas as minhas filhas hoje são tudo assim, das toalhinhas, dos pratinhos, dos copos. Pegaram. Por quê? Porque a gente influencia. Se a gente influencia em coisas tão banais como arrumar a mesa, a gente influencia na maneira de pensar. A gente influencia na maneira como o menino ou a menina tem coragem de enfrentar a vida. A gente influencia na maneira como as pessoas vão pensar as coisas sobre elas mesmas, sobre a própria vida. Enfim, a gente influencia mesmo quando a gente não quer. Então, para a gente poder saber o que a gente vai influenciar e como a gente pode influenciar como um servo, nós vamos pensar sobre qual é o retrato, então, de um servo de Jesus. Que retrato a gente vai pensar e que a gente vai buscar ser parecido com esse retrato? Essa pergunta é a seguinte: o que você deseja ser quando crescer? E essa pergunta foi o Dr. Swindoll que fez para um menininho de 9 anos e perguntou, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, quero ser mecânico, ou quero ser coletor de lixo. E aí ele falou, por quê? Porque eu vou poder me sujar todo.
quero ser mecânico porque eu vou poder me sujar. O que é isso? É uma criança que não podia se sujar. Então, o sonho da vida dela era ter uma profissão que ela pudesse se sujar. A gente está brincando, mas acontece. Muitas coisas que as pessoas escolhem viver é justamente para poder resolver uma coisa que elas não puderam resolver quando eram crianças. Porque criança nunca pode fazer nada. Assim, tomar as decisões por si sozinhas. Né? Então, é isso que às vezes acontece. Né? O que é que você escolheu ser? Como é que você está escolhendo viver a vida cristã? Que tipo de servo você está escolhendo ser? Você está escolhendo ser esse tipo de servo por quê? Então, a gente vai seguir agora pensando em qual é o retrato de um servo. Quem pode, todos nós, né? Vamos abrir em Mateus 5, e nós vamos ler de 3 a 11. Mas se a gente tiver uma pessoa que leia bem bonito, vai ler agora para a gente. Quem está controlando o horário? Eu dei uma olhada agora, mas... Tá, quem vai ler para nós? Com a voz bem bonita, que eu vou dar o microfone. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esse texto é um texto extremamente importante para nós que estamos na escola aprendendo a ser servos. Extremamente importante. Se a gente pudesse pensar em lições que são fundamentais para o nosso aprendizado de servo, esse texto é um texto que a gente precisaria ler com maior frequência. Jesus está falando, ele está dando esse retrato daquele servo, daquela pessoa que faz parte do reino de Deus. Esse é o retrato de uma pessoa que faz parte do reino de Deus. A primeira delas, qual é? Vamos ler juntos? Qual é a primeira característica? Pobres. Vamos de novo? Pobres de espírito. Muitas vezes a gente tem interpretações sobre os textos bíblicos que são equivocadas. As pessoas pensam que uma pessoa pobre de espírito é aquela pessoa assim, com aquela cara toda requebradinha para baixo, que se sente mal amada, que acha que é feia, que acha que não tem valor. Ah, eu sou uma pessoa pobre de espírito. Não, você não é pobre de espírito. Você está com a autoestima baixa. Precisamos resolver isso. Você é servo de Jesus, você representa Ele. Pobres de espírito são justamente as pessoas que têm um espírito quebrado, um orgulho quebrado. É uma pessoa que não é altiva, é uma pessoa que tem um espírito quebrantado. E Jesus está falando, bem-aventurados, vamos ler, mantenha aí o seu livro aberto, a sua Bíblia aberta, nesse versículo, que diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Uma pessoa que tem um espírito quebrantado, ela vai ter condições
de viver o reino de Deus. Então, não confunda ser pobre de espírito com ter autoestima baixa. Se você tem algum problema com a sua autoestima, em como você se vê no mundo, nós precisamos conversar sobre isso e resolver isso, porque isso não é ser pobre de espírito. Eu acho que só um ponto que eu acho legal até o pessoal confundir, isso daí que você falou, que o pessoal acha que às vezes é pobre de espírito, é ser pobre em espírito, né? Até tira o D pelo em, né? Eu acho legal quando eu falo da questão do comparação no pobre de espírito, quando a gente fala, a gente entende que, na verdade, não é nada sobre a gente. Não é que a gente não tem, não. Você é muito bom naquilo que você faz, porque o Senhor te deu capacidade. Você pega e você tira aquela riqueza que as pessoas querem para si, elas não são suas. E aí, quando a gente entende isso, as coisas andam. Eu gosto até um exemplo na Bíblia, eu acho que é Asa, que foi um grande rei, e tudo que ele fazia prosperava e tal, mas teve um momento que ele pegou e começou a olhar que, puxa, está na minha mão, dá tudo certo. Que daí é quando acontece, né? Não é pela gente. Por mais que a gente tenha sucesso, o talento foi o Senhor que deu para a gente. A gente pode ter 5, 3 ou 1, mas é isso, né? Você entender que não é seu. Então, você é pobre de espírito, por quê? Porque aquele espírito que te levanta não é seu. Aí é um exemplo que eu acho que eu gosto de dar, e quando eu falo com aquilo que o pessoal acha que é pobre de espírito, eu falo assim, não, isso você é pobre em espírito. E às vezes você é pobre de pobre mesmo, né? E muitas pessoas que são muito pobres, às vezes têm essa questão da autoestima baixa, porque às vezes não tem acesso a isso ou aquilo. Mas se você é servo de Jesus, não se sinta uma pessoa pobre. Corrija isso no seu coração. Você não é pobre, você é filho do rei. Você pode estar sem algumas coisas no momento, mas você não é pobre. Isso que ela colocou é muito importante. A gente, às vezes, tem medo de receber elogio, né? Às vezes a pessoa vai elogiar e fala, nossa, você está linda hoje. Amei o jeito como você combinou os tons aí de... E realmente, está muito bonita. Aí ela vai falar, não, para a glória do Senhor, não fale isso. Para a glória... Não, agradeça. Obrigada. Demorei 1 hora para poder me arrumar, mais até, né? Demorei um monte, porque tinha que passar a saia, ter não sei o quê. Mas obrigada. As minhas filhas me corrigiram por isso, porque eu fazia um bolo, aí as pessoas iam comer em casa, nossa, que delícia, o que eu fazia? Ah, mas não ficou legal, porque o recheio, eu queria que tivesse ficado um pouco mais assim, e a cobertura, eu queria que... Só agradece. A pessoa está falando, que delícia. Você fala o quê? Obrigada. Obrigada, eu fiz com carinho para você. Pronto. A gente se justificar é uma outra forma de orgulho. Porque a gente nunca aceita aquilo que a pessoa está falando para nós. Obrigada. Agradecendo. Então, ter um espírito quebrantado, ser pobre de espírito, é ter um espírito maleável, um espírito que não é orgulhoso, um espírito que aceita ser corrigido, ser ensinado. Isso é ser pobre de espírito. Tudo bem? Vamos lá. Estou gostando de ver hoje, o povo está falando. Se vocês não falarem, eu continuo falando e depois eu fico cansada de me ouvir. Graça e paz. Achei legal a ideia do orgulho reverso. Tomei liberdade de já baixar o livro do pastor Charles Window. Achei interessante algo que ele escreveu aqui, falando sobre isso. O espírito de humildade é muito raro na época de atitudes orgulhosas e vontade forte. O punho cerrado tomou lugar da cabeça inclinada. A boca desrespeitosa e o olhar arrogante ocuparam hoje o lugar antes ocupado pela piedade sem alardes dos pobres de espírito. Quão semelhantes aos fariseus nós nos tornamos? Quão somos autoconfiantes? Exatamente. A gente hoje quer seguidores, né? Se a gente está na mídia, a gente quer seguidores. Não, quem tem que ter seguidor é Jesus. Eu não tenho que ter seguidor nenhum. Eu trabalho no ministério e às vezes a gente pergunta, né?
Eu tenho que fazer, eu tenho que prestar relatório de como é que está tendo isso daí. Mas eu não gosto do termo. Mas quantos seguidores nós temos? Temos nenhum. É tudo seguidor de Jesus. Quem entra no ministério para ler qualquer coisa, puxar algum tema, assistir alguma mensagem, não é seguidor do nosso ministério, é seguidor de Jesus. Pelo menos eu espero que eles sejam. Né? Então, a gente analisa quantos ouvintes, quantos teleouvintes, e aí vai. Mas é muito bonito esse trecho, né? Então, vale a pena. A gente não vende livros no nosso ministério, né? Então, nós não estamos falando do livro porque nós vendemos, a gente não vende esse material. Nós representamos o Ministério Dr. Swindle para o Brasil e países de língua portuguesa, mas nós não somos um ministério que produz e vende os livros dele. Você tem que procurar uma livraria para fazer isso. Ficou claro agora o pobre de espírito? Então, vamos seguir. Qual é o próximo? Aquele que... Então, aquela pessoa deprimida, que chora bastante, ela está legal no reino de Deus, servo. É isso? Não é esse sentido. Aquela pessoa chorona, aquela pessoa mimimi. É isso que está falando a Bíblia? Não. O choro aqui é aquela pessoa que tem compaixão. Aquela pessoa que sente compaixão pelos outros. Aquela pessoa que, quando vê a situação da outra pessoa, ela se compadece. Hoje a gente vive num mundo com tantas situações difíceis, com tantas desgraças, que isso acaba gerando em nós o quê? Uma apatia. Eu vou tentar, então, não olhar nada, porque é tanta coisa que eu não dou conta, que então é melhor eu não sentir nada por ninguém. E isso é muito ruim. Nós não podemos, como cristãos, fechar os nossos olhos. Talvez eu não possa resolver o problema da Síria, mas eu posso ajudar a minha vizinha. Eu posso não resolver o problema da Rússia, a guerra que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia. Nossa, perdi na hora a palavra. Mas eu posso resolver o que está acontecendo na praça em frente da minha casa. O que está acontecendo aqui na nossa igreja, o que está acontecendo na vida de um irmão do meu pequeno grupo. Então, bem-aventurado os que choram, ou aquela pessoa que chora, significa aquela pessoa que sente compaixão. Porque uma pessoa que sente compaixão é aquela que chora com o outro, não é? E a gente, às vezes, encontra gente que chora com a gente, mas não encontra gente que fica feliz com a gente, né? Então, aqui, a compaixão não é só você sentir a dor do outro, mas sentir a alegria também. Pode falar. Gente, vocês também... Desculpa, gente. É que tem um livro que eu gosto muito, que é O Reino de Ponta Cabeça, né? Aí você vai lembrando, e essa questão da compaixão, eu lembrei de uma pregação do pastor Aderso, é muito importante, que ela usou a palavra certa, o compaixão, porque a gente está ouvindo muito a palavra empatia, né? O empatia, você fala assim, não, eu entendo, eu sinto a dor daquele que não tem comida, aquele que não tem, né? Eu, por exemplo, trabalho com saneamento, e aí eu fui para Morato, há um mês e meio atrás, sei lá. Eu moro aqui mais de 10 anos em Jundiaí, nunca tinha ido em Morato. E a gente foi para a parte lá do saneamento, e eu fiquei assim, chocada, como assim não tem? E quando chove, que alaga, que absurdo. Eu voltei de lá abalada. E aí eu fui falar com uma amiga, que é professora, ela está em São Paulo fazendo pós, mas ela é lá do Pará, né? E eu falando para ela, indignada, você acredita, está do lado de Jundiaí, de São Paulo. E aí ela falou assim, Daiane, do lado da universidade, tem um bairro que a maioria das casas não tem banheiro. Então, a gente fica juntando, às vezes, um dinheirinho, e cada vez a gente dá o banheiro para uma casa. Eu falei, o quê? Como assim? Não, eu sei que tem gente que passa por isso, mas eu achei que fosse mais distante. Como assim? A maioria das casas não tem banheiro. Eu falei assim, porque o banheiro, para mim, é o básico. Né? Que eu cresci na Zona Leste, com puxadinhas, às vezes, morei em 3 cômodos, lá várias pessoas, mas, assim, o banheiro, eu não consigo... E aí, a gente ouvir aquilo, empatia é você ouvir e você nada fazer. Compaixão é quando essa é a sua área e você pode tentar fazer, divulgar, nem que você faça para um e para outro. Então, eu acho que uma coisa que é importante, todo mundo está falando a palavra empatia. A compaixão é aquilo que te incomoda até que você faça algo, né? A gente tem aqui o exemplo deles que fazem a questão das cestas e tal.
Tudo bem, a pessoa não tem, vou lá, não, eu dedico o meu tempo, eu faço aquilo, e às vezes ninguém está vendo, mas aquilo está te incomodando, aquilo passa a ser um pedaço da sua dor. E aí, quando passa a ser um pedaço da sua dor, você chora também por aquilo, você sente também aquilo. É só para dar o exemplo, porque você não escuta falar a palavra compaixão, e você escuta falar empatia. Não, eu sei o que o outro sente. Tudo bem, você sente, mas você não fez nada. Então, é só para dar, desculpa, gente, esse ponto. E eu lembro quando eu estava estudando, escrevendo e tal, algumas palavras, elas vêm de uma origem religiosa, a compaixão, por exemplo. Por isso que as pessoas preferem empatia, porque a empatia é uma questão social. Eu não preciso ser religioso para sentir. E a compaixão, a própria origem da palavra diz compaixão. Eu sinto a paixão dela, eu sinto o sofrimento dela. Quando você está apaixonado, você sofre. Você sente pena de você. Ai, que dor no meu coração. Ele não me olhou. Ele não me viu. Ela não viu. Ela não quis. Eu quero tanto. Por isso que se chama paixão. Porque é essa coisa doída pelo outro. A compaixão é eu sentir a paixão do outro. O sentimento, a situação do outro. E é por isso que eu choro. Então, não é chorar pelos meus problemas. É chorar pelos problemas dela. Tá certo? Dele. Dela. Eu vou começar a chorar pelos problemas dos outros. Qual é a próxima parte a próxima palavra? Manso. Tenho até medo de falar, porque, né, já sei que a semana vai prometer. A mansidão. É difícil, né? Mansidão. Por que a mansidão é importante? Jesus fala isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A ira, você fala, mas Jesus também tirou o chicote, fez. Mas Jesus tirou o chicote uma vez, o resto do tempo ele foi manso. A gente não pode se esquecer disso, que a mansidão é uma marca que tem que ter um traço do nosso retrato, é ser manso. Né? E não é você abafar a sua ira, mas é você aprender a deixar que a ira, Deus trate dessa questão. É quando você tem uma questão e você deixa que Deus trate para você e você assume esse caráter da mansidão. A gente está falando aqui muito en passant, né? Muito rapidamente, porque só esse texto aqui, gente, dá um estudo de pelo menos 10 domingos, certo? Qual é o próximo? Faminto e sedento por justiça. Justiça própria? Não. De novo, a justiça do outro. Eu vou ser faminto e sedento pela justiça do outro. Pela justiça da criança que está sem escola. Pela justiça da família que não tem dinheiro para sustentar o filho. Pela justiça da menina que foi abusada, pela justiça do menino que está sendo também abusado ou que não consegue emprego. Gente, a justiça não é nossa, porque quem cuida da nossa justiça é Deus. A gente sempre vai crer, Deus está cuidando da nossa justiça. Eu vou cuidar da justiça do outro. Eu vou cuidar de que nossa cidade seja uma cidade justa. Eu vou cuidar para que o nosso país seja um país justo. Eu vou cuidar para que, se não existe criança passando necessidade em Jundiaí, mas existe na cidade vizinha, como ela colocou. Porque uma questão de saneamento gera doença, gera morte no primeiro ano de vida, gera atraso no aprendizagem de uma criança quando ela está constantemente doente. Essas questões têm que ocupar o nosso coração. Então, a gente vem para cá, está tudo bem, o culto correu bem, todo mundo ficou animadinho, cantou feliz, vamos para casa e acabou. Não. Esse é o retrato que a gente precisa ter como servos. Qual é o próximo? Misericordioso. É muito próximo daquele que chora. O misericordioso, ele se vê com miséria, né? Aquilo que ele é miserável. Como quando Paulo fala, miserável homem que sou, ele fala, eu considero a mim mesmo não com superioridade. Por isso eu sou misericordioso.
Eu considero o outro superior a mim. Isso é bastante difícil também, porque a gente é ensinado a se sentir superior, a se sentir importante, porque com base nisso é que eu faço as minhas relações humanas. Mas aqui ele está trazendo um outro caráter, o caráter da misericórdia. Alguém que é misericordioso pensa mais no outro do que em si. Busca o bem do outro mais do que de si mesmo. E o outro, limpo de coração. Limpo de coração, lembra quando a gente fala disso? Normalmente, eu trabalho muito com sexualidade humana, então, geralmente, as pessoas pensam em coração limpo, é um coração que não tem pensamentos impuros nessa área. Mas, gente, a gente pode ter o coração impuro em várias coisas, infelizmente. Então, ter um coração limpo é ter um coração consciente de que a gente é muito impuro. Porque quando a gente fala assim, isso não é eu não faço, isso eu não faço, a gente está se colocando numa posição muito vulnerável. É mais fácil a gente assumir, eu sou capaz de qualquer coisa, por isso eu preciso ter um coração limpo. Então, um coração limpo de vaidade, um coração limpo de impureza sexual, um coração limpo de mentira, um coração limpo de inveja, de orgulho, e por aí vai. Percebe? Tudo isso pode deixar o nosso coração sujo. Pacificador. A gente não pode ser aquela pessoa que joga mais lenha na fogueira. A gente fica sabendo que um irmão brigou com outro, e aí a gente quer jogar lenha na fogueira. Então não pode. Eu vou ser um pacificador quando eu tento minimizar isso, resolver isso, abafar isso daí, resolver com uma pessoa, resolver com a outra. Às vezes até não fazer nada é melhor do que você tentar resolver também e botar mais problema no meio. Perseguido por ser servo de Jesus. Então, quando você é perseguido, se você é perseguido porque você é mal-humorado, porque você faz o seu serviço mal feito, quando você cria problema para os outros, se você sofre perseguição, isso não é ser perseguido por amor a Jesus. Você é perseguido por amor a Jesus quando você está fazendo tudo certo e você passa por perseguição. E a gente já passou por essa situação também. E teve uma hora que eu me cansei com isso. Mas aí eu lembrei que o servo não é maior do que o seu senhor. Não é isso que a gente aprendeu? O servo não é maior do que o Senhor. Jesus passou por perseguição. Veio à memória aqui um exemplo, né? Eu sirvo no Ministério dos Adolescentes, mas eu tenho um filho que está fora da igreja, e ele agora está com 22. E aí um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, como que você se sente servindo no ministério com o seu filho que fora da igreja? Como que você está trabalhando outras pessoas se o seu filho está fora da igreja? Eu levei um susto, eu falei, eu já vinha tratando muito isso, porque é muito duro para uma mãe e um filho fora da igreja. Eu falei para elas, eu peguei e conversei com ela, expliquei que aquilo era do Senhor. E que o fato do meu filho estar fora, eu fiz todo um trabalho com ele frequentou, foi uma escolha dele. Mas que Deus tinha me chamado para esse ministério, que ele tinha um propósito. Mas ela colocou de uma forma tão assim, dura, que eu falei, Deus, será que eu estou errado de estar servindo? E um questionamento, né? Como outro, às vezes, não tem tantas coisas quando a gente se dispõe a fazer. Isso aconteceu aqui dentro da igreja ou fora? Então, para vocês terem uma ideia do quanto a gente pensa que é crente e que é servo quando a gente não é. Não tem nem ética, né? Porque não vão nem pensar nesses daqui. Eu estou falando uma coisa cá embaixo aqui, que é educação. E a gente tem educação, a gente tem que trazer de onde aprendeu, né? Só respondendo para você, é verdade. Acontece esse tipo de acusação mesmo, né? E isso acontece com você e com todo mundo. O que faltou nessa pessoa? Compaixão de falar, puxa, o seu filho está fora da igreja e ainda assim você está se dedicando para outros jovens, eu vou orar pelo seu filho. Faltou coração limpo, o que mais que faltou?
Faltou um monte de coisa. Conversão. Gente, olha, por que esse tema de ser servo de Jesus é tão importante? Porque a gente pode vir aqui arrumadinho. Eu botei brinco, vocês viram que eu botei brinco? Mas isso não melhora nada o meu coração. Tá? Não melhora. Pode dar uma aparência muito boa, eu vim com a roupa limpa, está tudo em ordem, eu estou aqui puxando, porque a blusa está um pouco generosa demais, a gente vai arrumando aqui para nada ficar muito generoso. Mas sabe o quê? A aparência não mostra quem nós somos, e Deus olha o nosso coração. Você percebe o quanto de coisa a gente tem que corrigir em nós, como servos de Jesus, aqui dentro? Isso não aconteceu lá fora, aconteceu aqui dentro. Isso é muito sério, porque isso pode tirar uma pessoa que está servindo ao Senhor, tirar ela. Graças a Deus você não caiu nessa, né? Isso. Aham. Filha. Com certeza. Agora, a gente não pode ser agente ser usado pelo diabo para tirar ninguém do foco, né? Uma palavra que a gente dá pode tirar uma pessoa, pode desanimar, pode deixar uma pessoa triste, né? Eu também acho importante, no caso é uma dificuldade, tá? Misericordioso, porque muitas pessoas não sabem também o que é a palavra misericórdia, confunde, né? A gente fala da palavra graça, né, que fala é dar aquilo que você não merece, né? O Senhor tem graça, Ele dá muitas coisas que a gente não merece. E a misericórdia é meio que o contrário, é não te dar o que você merece, né? E às vezes a gente fala assim, eu tenho misericórdia, tal. Se você for na palavra correta, eu tenho dificuldade com a misericórdia, porque, por exemplo, alguém faz alguma coisa que me deixa muito brava. O que às vezes você está pensando? Você vai ver, você fez eu vou fazer o alfabeto inteiro, eu vou me vingar. Sabe aquela parte da gente falar assim, você está, sabe, tipo... Então, assim, é uma coisa que Deus pede também para a gente aprender, porque às vezes a gente quer, ele fez isso, eu vou dar o que ele merece. Só que a gente precisa da misericórdia do Senhor. Então, direto ou indiretamente, linka também a questão do perdão, né? E a gente quer a graça do Senhor, mas também, muitas vezes, Deus dá muito mais misericórdia, porque se Ele fosse dar o que a gente merecesse, a gente não estava nem aqui. É só para pôr... Eu tenho essa dificuldade com a misericórdia. Muito bom o que você colocou, é de não dar aquilo que a pessoa merece. E eu peço que você tire, se você botou alguma coisa no seu arquivo, você tira. Tira do arquivo, esquece, porque... essa pessoa talvez está reproduzindo alguma coisa que ela também aprendeu muito errada como servos de Jesus. Gente, nenhum de nós está aqui porque é perfeito. Nenhum de nós está aqui porque é melhor do que os outros. Não estamos. Quem é que é melhor do que todo mundo aqui, que nós temos em nós? Só Jesus, é a graça dele, só. Mas ela, sim, também é uma pessoa, apesar disso que aconteceu, ela é uma pessoa que serve no ministério também, que não é fácil. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas, o que a motivou, né? O que a motivou, naquele momento, a fazer essa afirmação. Mas também é uma pessoa que serve e está no ministério. Então, a gente tem que cuidar muito, né? Agora, gente, vamos dar sempre essa lembrança de que aqui não é uma escola para a gente aprender a fazer coisas. Fazer coisas é parte de ser servo. Servo é alguma coisa que eu sou antes do meu trabalho de servo. Eu ensino aqui na escola dominical, então eu sou serva? Bom, é parte do meu serviço. Pode ser lavar louça também na cantina. Pode ser cuidar de criança, pode ser qualquer coisa. Mas o que conta para Jesus é o que eu faço dentro da igreja ou quem eu sou antes de tudo? É quem eu sou. E isso daí, é por isso que aprender a ser servo é uma tarefa para o resto da nossa vida. A gente vai aprendendo a ser servo. Não é só porque eu faço, mas é quem eu sou. E é quem eu sou me ajuda a fazer o que eu faço da maneira correta, aprendendo a ser servo. Então, eu posso servir lá na porta, e é muito gostoso quando a gente chega na igreja e tem gente servindo lá na entrada, não é? Ser bem recebido, com um sorriso e tudo mais.
Mas isso define que aquela pessoa é uma serva de Jesus ou um servo de Jesus? Não. É quem elas são. E isso daí motiva a fazer o meu serviço melhor, a sorrir, a abraçar, a acolher. Tão importante. Está claro isso? A gente vai encerrar, porque acho que já deu horário, e nós vamos retomar desse ponto a semana que vem, porque tem um trecho da Bíblia muito bonito para a gente ler, nós vamos começar daí. E eu vou falar para vocês de alguns retratos de servos. Mas a gente retoma isso semana que vem, e eu não sei o que eu faço com o tema da semana que vem. A gente enrola e termina. Está mais claro hoje? Vocês viram que a gente vai precisar dessas características para pôr no nosso retrato? Que não adianta a Ieda colocar um brinco, não vai melhorar ela quem ela é. Pode até melhorar a aparência, assim, dar uma, né, animar vocês a ficarem comigo, mas quem eu sou por dentro precisa ser tratado por Deus. Isso precisa mudar, isso vai ficar mais claro para nós nas características que nós vamos ter no nosso retrato de servo. Está claro? Vamos encerrar esse momento? Olha como foi bom, com essas irmãs participaram, vocês ficaram, o ouvido de vocês descansou da minha voz, não foi bom? Foi bom demais, né? Ela leu a Bíblia tão linda, a voz dela, já vou indicar a voz dela para ela fazer narração de teatro aqui na igreja, porque ela tem uma voz bonita para falar. Não é gostoso isso? Então, todo mundo que está sentando mais para o fundo, pode falar também. É só o tempinho de eu chegar aí para você poder falar. Mas ajuda muito quando você traz a sua contribuição. Porque a ideia aqui é a gente refletir juntos, né? Esse é um tema que não dá para a gente dizer, eu já domino tudo isso, todas essas características estão na minha vida. Não, eu estou aprendendo. Porque quando surge uma situação, essa situação me confronta. Essa situação me traz uma condição para eu ser ou não ser servo de Jesus. E às vezes eu erro quando eu estou numa situação. Mas quando eu erro, eu ainda posso falar, Senhor, eu errei. Não devia ter falado, falei. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. Me corrige, me limpa. Eu quero ser serva de Jesus, não só no por fora, eu quero ser no por dentro. Eu quero que aquilo que eu faço no teu reino seja um reflexo daquilo que eu sou no reino de Deus. Que aquilo que eu exerço seja simplesmente uma continuação das minhas dedicações, da minha atuação, como eu sou, de como eu sou como pessoa. Vamos orar nesse sentido? Quem pode orar? Quem poderia orar? Levanta a mão para eu dar o microfone. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida da Ieda. Obrigado, Pai, por esse estudo, esse momento assim de aprender mais sobre Ti e como, Senhor, te servir da melhor forma. Obrigado, Senhor, por permitir que nós possamos Te servir e retribuir, Senhor, fazer algo, pelo menos um pouco, Senhor, no Teu reino, para que a Tua glória seja ainda mais evidenciada. Fique conosco, Senhor, abra o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos estar focados naquilo que Tu tens para nós, ó Pai. Fique conosco, abençoe o nosso dia, nos guarde e que cada um aqui possa, em família, Senhor, estar servindo, Senhor, estar amando, estar tendo misericórdia e exercendo, Senhor, todos esses frutos do Espírito que nós vamos aprendendo cada domingo, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou perguntar quem vai ficar orando pelo Guilherme o resto da vida, porque eu sei que vocês vão esquecer. Mas hoje, quem gostaria de tirar um tempinho, pessoalmente, para orar pelo Guilherme? Hoje. Então você vai olhar quantas pessoas estão falando, hoje eu vou orar pelo Guilherme. E se você lembrar, você vai orar amanhã também, e depois de amanhã. Tá bem? Amém. Então, amém.